Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Armando Monteiro. O nosso tema são perspectivas econômicas para o país que enfrenta essa grave crise e do ponto de vista de quem volta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde ocupou a pasta por mais de um ano, quase dois, né, senador? 1 ano e meio, quase. Por 1 ano e meio, e que levou essa pasta a um desempenho muito interessante. Em 2014, final de 2014, quando o senador assumiu início, né, 2015, 2014 nós vínhamos com um déficit da balança comercial de quase 5 bilhões de dólares. Essa situação se altera, o senador deixa a pasta com uma perspectiva muito positiva. O mercado espera uma balança comercial para 2016 de mais de 50 bilhões de dólares, não é isso, senador? Olha, primeiro destacar que o comércio exterior é um canal extraordinário, sobretudo no momento em que o Brasil vive uma forte retração na economia doméstica. Então, o comércio exterior, a exportação, é uma forma de você contratar demanda externa, ou seja, quem vende para fora está arrumando mercados para bens que são produzidos no Brasil. Então, esse é um canal extraordinário para o país sair da crise. Eu lembro um testemunho da secretária de Comércio americana, Penny Pritzker, que disse que os Estados Unidos, em 2008, saíram da crise em grande medida por conta das exportações. Ela considera que 1/3 da saída da crise, quer dizer, resultou do que os Estados Unidos fizeram nas exportações. Então, o Brasil tem que olhar o canal externo e o comércio exterior como uma extraordinária fonte de dinamismo, de crescimento da economia. E aí o Brasil precisava promover uma maior inserção internacional. É preciso que os empresários, porque não são os governos que fazem o comércio, os governos facilitam, os governos criam canais, os governos ajudam, mas a comunidade empresarial é que precisa olhar no canal externo uma opção permanente, não algo conjuntural, um caminho que você percorre quando a coisa está ruim aqui dentro. Que é um hábito do nosso setor produtivo, que é um hábito, né? Que nós temos, entrar e sair da exportação. Não é isso que devemos. Nós devemos olhar a exportação e o canal externo como algo que permanentemente nós temos que preservar. Exatamente para que na hora da crise a gente possa ter esse canal aberto, esse canal fluido. Porque retomar os canais externos é algo que não se faz da noite para o dia. Quem saiu não volta no mês seguinte. Então, essa é uma lição que eu acho que o setor empresarial especialmente precisa entender, é que o comércio exterior tem que ser uma opção permanente. Senador, antes da gente gravar, o senhor falava aqui que o senhor teve um grande aliado no seu trabalho no Ministério, que foi a questão do câmbio. Mas não foi só o câmbio que pôde reverter a questão da nossa balança comercial, né? Olha, eu considero que o realinhamento cambial foi muito importante. E quando se vê, por exemplo, hoje falar dos governos, do governo passado, da necessidade de promover ajustes na economia, é sempre bom lembrar que 2 coisas o governo anterior promoveu muito importantes. Uma foi o realinhamento daqueles preços administrados que estavam atrasados. Isso produziu um impacto na inflação no primeiro momento, mas pode-se dizer que foi uma inflação corretiva e que agora você cria condições para poder devolver a essas empresas, especialmente empresas estatais, uma capacidade de investimento que elas haviam perdido. E o segundo ponto foi o realinhamento do câmbio. Os economistas dizem o seguinte: o câmbio é um preço chamado preço macroeconômico fundamental. Existem 2 preços importantes, o juro e o câmbio. Quando eles estão fora do lugar, é muito difícil você fazer alguma coisa. E alguém já disse que se o juro aleja, o câmbio mata. Ou seja, quando o câmbio fica muito valorizado, os produtos brasileiros ficam caros. E os produtos importados ficam baratos. E aí a indústria padece, não só a indústria, mas o setor produtivo. Então, esse realinhamento do câmbio nos deu um alento extraordinário para que o setor produtivo pudesse olhar a exportação como um negócio que também pode oferecer rentabilidade a quem exporta. Porque
é fundamental que você possa ter rentabilidade, resultado na exportação. Isso é o câmbio que oferece. Então, o fator primordial foi o câmbio. Mas eu não posso deixar de dizer que a ação da política comercial brasileira, sobretudo a forma muito articulada e cooperativa com que essa relação MIDIC-Itamaraty, e eu quero fazer um registro ao papel do chanceler Mauro Vieira. Nós atuamos em estreita sintonia e por isso saíamos para fora juntos para poder encontrar os canais, para ampliar os canais. E isso nos proporcionou resultados muito expressivos. Se você me permitir, por exemplo, eu destacaria que fizemos com os Estados Unidos o primeiro acordo de convergência regulatória que o Brasil promoveu. O que é isso? É um nome complicado. Convergência regulatória é fazer com que os padrões de normas técnicas que são exigidos lá correspondam aos nossos, ou que os nossos correspondam, porque senão você não vende. São as chamadas barreiras não tarifárias. Construímos um acordo de convergência regulatória. Então, por exemplo, setores como a indústria cerâmica no Brasil, ela vai poder agora, a partir desse padrão de normas convergente, vender nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, empresas americanas, laboratórios, estão vindo para o Brasil fazer certificação de produtos aqui. Viabiliza também, né, a exportação dos nossos produtos. Reduz custos para quem exporta e agiliza os procedimentos e você faz os ensaios laboratoriais aqui. Então, um acordo de convergência com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos são o principal mercado de manufaturados do Brasil. E as pessoas às vezes acham que não, porque os Estados Unidos têm uma indústria, então o Brasil não vende bens industriais nos Estados Unidos, vende, e vende muito. E vende bens de alto valor agregado, como, por exemplo, aviões. O Brasil vende aviões, máquinas e equipamentos em alguns segmentos, válvulas, geradores. E aí, esse tema da convergência regulatória é fundamental, porque lá o problema não é tarifa, o problema são as normas técnicas. Fizemos também uma série de acordos com os países da Bacia do Pacífico, México, Chile, Colômbia, Peru. Ou seja, de alguma forma a gente está se interagindo, vamos dizer, com esse bloco que se formou para atender mercado asiático. Olhando a América Latina, porque o Brasil nós somos uma plataforma na América Latina. Primeiro, nós temos a indústria, a plataforma manufatureira mais diversificada e importante da América Latina. Quem tem mais indústria na América Latina somos nós. Então, nós temos que olhar esse mercado. Nossa indústria é muito mais importante do que a indústria do México, que é a segunda economia da América Latina. Então, o Brasil tem que olhar esse mercado. Vou dar um exemplo a você. Nós perdemos participação no mercado automotivo colombiano. E aí, o que é que aconteceu? Os mexicanos tomaram uma parte do mercado e os asiáticos também. Então, nós focamos um acordo automotivo com a Colômbia, fizemos um acordo inédito através de cotas e dentro dessas cotas o imposto é zerado. Então o Brasil, a indústria automobilística brasileira vai recuperar terreno no mercado colombiano. Do mesmo modo fizemos com o Peru. Renegociamos o acordo automotivo com o México. Então, são ações que o Brasil promoveu e que resultam exatamente em recuperação de mercados aqui na América Latina. O presidente interino Temer sinalizou uma aproximação do Itamaraty com o MEDIC, né? É uma continuação desse trabalho que o senhor começou? Isso agora se consolida de uma forma mais oficial? Qual a expectativa do senhor para essa aproximação oficial dos dois ministérios? Veja, houve uma certa confusão no começo de saber o seguinte: onde é que fica o comércio exterior? Quem vai fazer o quê? Chegaram a tirar o nome comércio exterior do MEDIC, depois voltou. Ora, aí há uma certa confusão, porque o que é que aconteceu? Levaram a Apex para o Itamaraty, que era o braço de promoção comercial. A Secretaria Executiva da CAMEX, que é a Câmara Interministerial de Comércio Exterior, parece que será exercida pelo Itamaraty, não pelo MEDIC. Portanto, ficou no primeiro momento uma certa indefinição de quem é que tem o papel, vamos dizer, de liderança na promoção do comércio. Eu acho que essa coisa vai ser depois melhor definida, mas eu lembro, por exemplo, que a Secretaria de Comércio Exterior, que reúne os mais qualificados quadros
na área do comércio exterior estão lá no MIDIC. Nós temos uma carreira, que é quase uma carreira de Estado, analista de comércio exterior. E posso lhe dizer, e não me sentiria bem se não fizesse esse registro, que grande parte dos avanços que colhemos foram decorrentes exatamente do trabalho excepcional que os quadros técnicos do MIDIC e do Itamaraty, né, o trabalho excepcional que eles realizaram. Então, eu acho que essas estruturas precisam atuar de maneira articulada e complementar. Lembrando que no mundo, na experiência internacional, a diplomacia é uma dimensão e a promoção do comércio é outra. Até porque o comércio gera tensões. E, às vezes, quando você coloca isso no Itamaraty, você termina transmitindo tensões que são próprias da relação econômica para relações no plano político. É por isso, por exemplo, que os países mais desenvolvidos têm estruturas que separam a diplomacia... A representação dos Estados Unidos mesmo, né? Tem o escritório de... Você tem o departamento de comércio e tem o departamento de Estado que se separam. Agora, quando você promove negociações multilaterais, negociações comerciais, vamos dizer, de caráter multilateral, aí a diplomacia se associa para fazer. Mas, por exemplo, a área de defesa comercial, você impõe uma medida anti-dumping contra a China. É um ambiente diferente do diplomático. É o diplomático, porque aí, pelo contrário, aí a medida anti-dumping vai tensionar a relação política. Então, eu acho que é preciso que o novo governo, o governo interino, ele possa encontrar a melhor forma de tratar essa questão do ponto de vista do organograma e do ponto de vista da própria estrutura funcional do MIDIC e do Itamaraty. Senador, o nosso tempo já se esgotou e algumas questões ficaram para trás, como, por exemplo, a gente viu agora no plenário a aprovação do Fórum Parlamentar Brasil-Argentina, a Comissão de Relações Exteriores analisou uma aproximação do bloco europeu com o nosso do Mercosul. São questões que ficam pendentes, acho que rendem um próximo argumento. Eu terei muito prazer de falar sobre isso e só aproveitando esses minutos finais para dizer que a criação desse fórum parlamentar é algo muito oportuno, que vem até tarde, porque acho que a diplomacia parlamentar é muito importante para que a gente possa buscar essas sinergias e criar um ambiente propício ao desenvolvimento das relações. Então, acho que os dois parlamentos podem ajudar muito nessa tarefa. Senador, muito grata pela sua presença, bem-vindo de volta ao argumento. Muito obrigado. Então, já estamos mais ou menos agendados para a próxima entrevista. Eu já me convido para vir aqui de novo. Muito obrigado a você. Nós é que agradecemos e agradecemos também a sua atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.